Olá, sou Israel Cordeiro, membro da Igreja Batista Alvorada aqui em São Gonçalo do Amaranto, no Rio Grande do Norte. Essa é a Escola Bíblica Online, tempo de pandemia, né? Estamos trabalhando de forma online. Então, se você gostar desse vídeo, curta, compartilhe, né? Se inscreva no nosso canal, também estamos no Instagram e no Facebook, e assim você nos ajuda a divulgar cada vez mais a palavra de Deus, né? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado por estarmos aqui em Tua presença. Obrigado, Senhor, pela escola bíblica da nossa igreja. Obrigado pelos trabalhos que o Senhor tem nos concedido, Senhor, produzir na nossa igreja, Senhor, para a edificação do corpo de Cristo. Nos dá, meu Deus Pai poderoso, forças para superar nossas próprias fraquezas, nossas próprias falhas, Senhor, superar os obstáculos externos e internos, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que tudo seja feito na eficácia do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa aula de hoje, sobre a doutrina do homem, né? Faz parte do nosso escopo aí de lições, já falamos sobre a doutrina de Deus. Eu estou usando mais ou menos a ordem em que elas aparecem na Bíblia, né? Então, doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina de Cristo, doutrina da salvação, aí doutrina do Espírito Santo, doutrina das Escrituras, né? Doutrina dos anjos e escatologia também, né? Que é a doutrina das últimas coisas. Essa é a Escola Bíblica Online, Sala 1, né? Então, nos acompanhe nessa aula em nome de Jesus. Então, a doutrina do homem, cada ser humano é criado à imagem de Deus, é único, precioso e insubstituível, né? E, ao contrário do que muitos pensam, é uma importante doutrina do cristianismo, chamada pelos estudiosos cristãos de antropologia cristã, ou doutrina do homem, né? Compõe a matéria de teologia sistemática. Então, na leitura que nós vamos fazer para iniciar, você abre a sua Bíblia em Salmos, Salmo 8, vamos ler os 9 versículos. Diz assim, ó, Salmo 8, 1 a 9. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas a que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. Olha aí, né? Que belíssimo salmo. É uma definição de homem, uma definição bíblica do que é o homem, né? Ou seja, a nossa importância está em sermos criaturas de Deus, em termos sido criados com um propósito divino, né? Que não está todo claro ainda, não sabemos ao todo, de maneira completa, o que é que Deus tem preparado para nós fazermos, para nós sermos, né? Mas nós estamos caminhando para lá, né? Salmo 8 é um exemplo disso. Em toda a Bíblia você vai encontrar passagens semelhantes a estas, né? O nosso tamanho é definido quando comparados ao tamanho de Deus, né? Então, na comparação, a gente sempre acaba percebendo qual é o nosso grau de importância na criação, né? Então, Deus tem propósitos muito maiores do que aquilo que nós imaginamos. E se temos algum valor, se temos algum peso na criação, isso só se fará, só vai ser, esse potencial só vai ser alcançado se cumprirmos, né, os propósitos do nosso Criador. Deus, Ele não só nos deu a vida, mas Ele também nos mostra o caminho da vida e nos chamará a responsabilidade de prestar contas com o que nós fizemos com o dom da vida, né? A vida que vem de Deus é um dom, né? E nós prestaremos conta dela. Então, para iniciar, como de costume, eu vou usar o texto da doutrina do homem que se encontra na Declaração Batista
na Declaração Doutrinária Batista, faz parte dos documentos batistas, né? Ao final eu explico melhor a fonte, né? Eu vou mostrar para vocês de onde é que eu estou tirando conteúdo para essas aulas, né? O conteúdo principal. Vamos lá. Na primeira parte dos documentos batistas, nós podemos ler o seguinte: por um ato especial, o homem foi criado por Deus à sua imagem e conforme a sua semelhança, e disso decorre o seu valor e dignidade. Então você já percebeu que na Bíblia que Deus criou o homem. Na descrição do texto aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, né, no canal do YouTube, você vai ver um link, né, de uma entrevista com o professor Adalto Lourenço, ele falando sobre esse evoteísmo, né, essa junção do criacionismo bíblico com o evolucionismo baseado no darwinismo, né, e você vai ver uma resposta bem explicativa, contundente, né, que nós não devemos dar atenção, né, a teoria evolucionista e nem mesmo a essa teoria evoteísta, né, vamos dizer assim, que tenta juntar as duas coisas, adaptar a Bíblia ao evolucionismo, né. Como toda teoria, né, o evolucionismo falta-lhe comprovação científica, né. E a palavra de Deus, ela sempre afirmou que Deus criou o homem, né, e não foi uma criação progressiva, né? Mas em um só dia ele criou homem e mulher, né? E os fez almas viventes, né? Ou seja, uma espécie não se tornou em outra espécie. Nem temos um ancestral comum com os macacos, né? Seria uma espécie primata aí, né? Um ancestral comum. Isso tudo tem sido aceito aí por mais de 100 anos, mas tem sido aceito sem comprovação científica, né? E eu não quero aqui explorar essa parte, isso vai ser para outro momento, né? A gente refutar o evolucionismo de maneira mais detalhada. E tem vários vídeos na internet aí que vocês vão ver isso. Então é plenamente refutável, né? E porque baseado nisso, muitas outras pesquisas, muitos outros artigos científicos foram escritos com base nessas suposições, né? E isso se espalhou de forma que ficou muito fácil rejeitar aquela ideia, né, de um ser, né, de um ser supremo que criou todas as coisas, né? Foi uma espécie de fuga, né? E até o próprio Darwin, quando desenvolveu essa sua teoria, né, também contestável, né, e não foi para negar qualquer Deus de qualquer religião, né? Foi exatamente para negar o Deus da Bíblia, né? O Deus da Bíblia e não qualquer Deus de qualquer religião, né? Então, muitas religiões se adaptaram a isso, né? Para dar uma roupagem de intelectualidade, né? De base científica para a sua religião, né? Mas os cristãos fiéis à palavra de Deus têm negado isso até hoje, né? E a gente sabe que há consequências para você negar essa criação divina para o homem, né? A criação divina do homem, né? Isso acaba relativizando muitas coisas. Você vai ver que a doutrina do homem, a antropologia bíblica, ela tem grande peso, grande importância, ao contrário do que muita gente pensa, né? Pensa que é uma das coisas mais chatas de se estudar, a gente vai falar só sobre corpo, alma e espírito, né? Na verdade, essa é a parte que menos importa, né? Existem consequências, existem desdobramentos da doutrina do homem que historicamente fizeram muita diferença, né, para o mundo como herança cultural, uma herança cultural sadia, né, como também para o entendimento, né, sobre Deus, sobre quem é Deus, né, a partir de nós mesmos, né? Então vamos lá. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 31, eu vou ler, tá escrito assim, ó. Gênesis 1, 26 até o 31. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão.
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhe disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem esse fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então, no relato da criação de Gênesis, no sexto dia, Deus criou o homem e o dotou de responsabilidades, né? Para com a natureza criada, né? Para com as demais coisas criadas. O homem, ele é inerente a ele liberdade, responsabilidade, né? E outras coisas mais que nós vamos ver nos próximos slides aí para frente, né? Você viu que o nosso valor decorre disso, né? Dessa nossa harmonia com o Criador, né? Com o propósito para o qual nós somos criados. Gênesis capítulo 9, versículo 6, tem um versículo que nos dá uma pista interessante, né? Desde a antiguidade, né? Aquilo que eu falei no começo. Quem derramar sangue do homem pelo homem, seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado, né? Gênesis 9, versículo 6. Aqui já é aquela saída de Noé da arca, né? Após o dilúvio, Noé saiu da arca e Deus fez um pacto com ele, né? Só que esse pacto, ele era para toda a humanidade, não só para Noé, né? Aqueles que seguissem esse pacto de Deus com Noé estariam obedecendo a Deus. Aqueles que desobedecessem a esse pacto estariam desobedecendo a Deus, né? Então havia ali naquele pacto com Noé palavra de Deus, né? Noé, depois da arca, ganhou muita autoridade, né? Depois do dilúvio. Noé é aquele que, se dissesse vai cair outro dilúvio, aí todo mundo dessa vez corria para fazer o seu barquinho, né? Então era diferente agora a autoridade. Noé não era autoridade porque ele era um sobrevivente do dilúvio. A autoridade era porque a palavra de Deus estava com ele, né? E nesse pacto Deus estabeleceu, fez muita diferença na natureza, por exemplo, né? Se você ler direitinho, você vai ver que antes não havia carnívoros, né? Aí depois desse pacto de Deus com Noé, foi permitido ao homem comer carne, né? Foi também permitido ao homem fazer justiça, né? Estabelecer governo humano. Ou seja, aqui é estabelecido logo a pena de morte, né? Aquele que matar deve ser morto, né? Então foi uma pena de morte estabelecida, a pena máxima, né? Aí a partir daí as penas menores poderiam ser estabelecidas proporcionais a cada crime, né? Muita gente se engana com aquele olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, né? Pensa que é a lei da vingança, né? Na verdade é a lei da proporcionalidade, né? Então, se alguém ferisse o olho do meu filho, eu não precisava ir lá e matar o agressor, né? Poderia exigir uma espécie de compensação, né? Ou se não tinha como, aí seria olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé e vida por vida, né? Na lei de Moisés. Então era a lei da proporcionalidade, né? Isso trazia equilíbrio ao convívio humano, né? Regras comuns, né? Então aí havia até então aí uma espécie de uma vida de liberdade, né? Não havia impostos, não havia, só se você fizesse contratos, né? Uns com os outros para conviverem juntos, né? Etc. Então foi estabelecido desde o livro do Gênesis um padrão de vida para o homem. Foi a criação do homem em um padrão de vida, né? Por causa do pecado, não podemos viver a nossa plena potencialidade como seres humanos, né? Porque estamos afastados de Deus. Mas até lá foi dado por Deus orientações, né? De como devemos viver uns com os outros em sociedade. Então o homem é um ser social, né? Aí nós temos Gênesis 18, 22. Ó. Eu sublinhei também Gênesis 18, 22 para você ter uma noção de que mesmo assim não havia desculpas para estarmos separados de Deus, né? Olha só esse exemplo do que aconteceu com Abraão, né? Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor.
Os homens tinham liberdade, né, de viver suas próprias vidas, escolher para onde eles deviam crescer, né? Não havia tanta gente assim no planeta. E havia muita liberdade nesse sentido, né? Porém, você só realmente encontrava o seu propósito de vida, né? Sua real essência como ser humano se permanecesse diante do Senhor, né? E Deus se aproximava dessas pessoas, né? E essas pessoas eram agraciadas por Deus, como Abraão foi, né? Como esse projeto aí do início da nação de Israel, né? Também foi, né? Então nós temos aí um exemplo de que Deus, ele sempre trabalhou na vida da humanidade, né? Na vida do homem, né? A Terra não é o centro do universo, como se dizia antigamente, né? Antes das pesquisas científicas, né? E olharem no espaço, né? O Sol é o centro do sistema solar. Se a Terra gira em torno do Sol, logo a Terra não é o centro do universo. Isso é uma verdade geográfica, né? Uma verdade astronômica. Porém, isso não tira a importância da Terra como uma espécie de capital, o centro do universo, né? Mas no sentido de importância, porque é aqui que Deus está realizando o seu plano, né? É aqui que Deus está se manifestando de maneira inteligível, né? Seres foram criados inteligentes aqui, como a humanidade, e Deus se manifesta aos nossos sentidos, né? A esses seres inteligentes. Isso torna a Terra uma espécie de capital do universo, né? Capital da criação, né? Então os seres humanos têm importância, sim. É claro que tem, né? Olhando só pela lógica, né? Somente pela lógica. E a palavra de Deus sempre afirmou isso, né? Sempre afirmou isso. Outro versículo, ó, Mateus 16, 26. Mateus 16, 26 diz assim: Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderá dar em troca da sua alma? Né? Aí já vem o assunto da alma aí, né? Há no ser humano um lado invisível, né? Um lado invisível, e é um fato antropológico, né? Não só para a antropologia bíblica, mas para a antropologia secular também, né? Um fato histórico, né? Todas as sociedades humanas têm lei moral, têm senso do que é certo e errado, né? Que está em plena harmonia com os relatos bíblicos, né? Sobre a ciência do bem e do mal, né? E a existência do mal, do pecado, né? Então, lei moral, né? Toda a humanidade, toda a sociedade, em toda a história tem isso, né? Se muita gente tenta explicar isso, a partir do evolucionismo se torna impossível você explicar o fato antropológico, né? Da composição humana, né? Uma composição invisível, inteligência, leis morais, né? Padrão no mundo inteiro, né? Na tribo mais isolada que talvez que ainda nem tenha sido descoberta ainda, que ainda vai ser descoberta. Se for descoberta, você vai ver lá leis morais, noções do que é certo e errado, né? Então, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, nós não somos só feitos de corpo, né? Tem algo invisível em nós, né? O pensamento é algo invisível, né? Eu posso adivinhar o seu pensamento, né? Se eu disser agora, não pense numa camisa vermelha, agora eu sei que nesse exato momento você está pensando numa camisa vermelha, né? Adivinhe seu pensamento, né? Então tem muita gente, tem muito charlatão aí que usa essas técnicas aí, né? Mas é de fato que existe algo invisível, né? Algo que não é matéria em nós, né? E nenhuma força da natureza que nós conhecemos explica, né, essa nossa composição imaterial, invisível, né? Então o ser humano é parte material, parte imaterial, né? Parte imaterial. Ponto 2. Seu corpo foi feito do pó da terra e para o mesmo pó há de voltar, né? Eclesiastes 3:20, né? Eclesiastes 3:20. Vamos ver o que diz Eclesiastes 3:20, né? Todos vão para o mesmo lugar, vieram todos do pó e ao pó todos retornarão, né? A doutrina do homem aí são sempre a doutrina, essas grandes doutrinas bíblicas é uma síntese de vários textos, de vários versículos que nos dão a entender, que nos trazem conclusões óbvias, né? E às vezes nem tão óbvias assim, mas nos trazem conclusões claras, né?
e resoluções sobre a maneira como nós devemos viver, né? Então nós nascemos, vivemos e vamos morrer, né? Então nós não devemos ter tanto medo da morte assim, até porque é inevitável, né? Nós vamos voltar para o pó, da onde nós viemos, né? Somos feitos de matéria, né? O nosso corpo é feito de matéria. Então a morte é uma realidade, né? A materialidade humana é uma realidade, né? Nós não estamos aqui numa Matrix, né? Como se desenvolveu aí algumas teorias a partir dos filmes, né? Então nós não estamos em uma Matrix, nós somos feitos criaturas semelhantes a Deus, né? Nós temos certos atributos que Ele comunicou a nós, né? Como diz Salomão, o homem foi criado perfeito, com um P minúsculo, né? Mas buscou muitas invenções, ou seja, se auto-estragou, né? Se auto-estragou. Então nós temos dores, né? Nós sofremos, né? Na nossa matéria, né? Por causa desse comportamento, né? Por causa do pecado, há consequências. O pecado não é proibido por Deus, porque Ele quer nos torturar, né? Oferecendo uma coisa muito boa que nós não podemos alcançar, né? Só para nos ver sofrendo. Não é isso. O pecado é proibido por Deus porque traz consequências em si mesmo, né? É um ato que faz mal a você, faz mal ao seu próximo, né? Por isso que o pecado é condenado por Deus, né? Porque destrói a criação de Deus, né? Vai contra as leis morais de Deus, né? E isso traz consequências, né? Ele nos cobrará a responsabilidade por isso, né? Justamente porque nós temos essa composição em nós de seres inteligentes, responsáveis pelos seus próprios atos, né? E essa liberdade, nós nascemos com ela, né? Essa liberdade, e ela vai se perdendo, né, ao longo da vida, né, por causa do pecado, a escravidão do pecado. Você é culpado por pecar, né, e o pecado é um vício em si, então você fica naquele vício, né, e agora você não consegue mais parar, né. O pecado em si é um vício, né, você não consegue mais parar sozinho, né, a não ser que seja salvo, a não ser que seja liberto do pecado, né. Então quem peca é escravo do pecado, né. Isso, mas a gente vai ver isso melhor na doutrina do pecado. Eu vou explicar isso bem direitinho, com mais detalhes, tá certo? Vamos lá. Próximo ponto. Próximo slide aí, ó. Seu espírito procede de Deus e para ele retornará. Daniel 12, capítulo 12, versículos 2 e 3. Né? Daniel 12, 2 e 3. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Né? Aí aqui nós temos um propósito aí ligado a esse lado espiritual e material da nossa vida. Né? Segundo a Bíblia, isso vem de Deus, né? É uma conexão com Deus. Né? Isso nos conecta a Deus. Então, há um lado imaterial, né? E apesar do nosso corpo morrer e virar pó, esse corpo vai voltar à vida, né? E esse lado imaterial e o lado material vão se juntar novamente, né? Mas para julgamento, né? Uns para reluzirem eternamente como estrelas, né? Outros para escuridão eterna, né? Então há um lado material, né? E assim como Deus não deixou a natureza, né, que são coisas inanimadas, né, são coisas que têm vida, mas às vezes são inanimadas, não tem inteligência, não tem leis morais, né, mas tem leis naturais, né, que fazem com que as coisas andem em equilíbrio, né, o sol, a lua, a posição dos astros, né, as coisas inanimadas como a temperatura, o calor, a luz, o vento, as montanhas, os mares, né, a marcha das marés, né, os animais, as plantas, os insetos, as bactérias, tudo. Você vê que tudo funciona de maneira que haja vida e que haja equilíbrio entre as coisas. E esse equilíbrio não é tão perfeito assim agora por causa da consequência do pecado, né? Estamos em um mundo decaído de Deus, um mundo que está afastado de Deus, né? Que era para estar na presença de Deus, mas está afastado. Quarto ponto, o Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada, né? Isso nós lemos aqui no Salmo 8 já, né? Salmo 8 na leitura inicial. Olha só, o ser humano tem responsabilidade com a natureza que o cerca, né?
É claro que comida não dá em supermercado, né? Você sabe disso, né? Então, comida dá no campo, né? São as pessoas que trabalham no campo que produzem, né? Cultivando as plantas, os cereais, né? Pescando no mar, né? A agricultura, a pecuária, né? E de muitas outras formas de produzir, né? Alimentos. Né? E isso é uma verdade econômica, uma verdade lógica da vida, né? Que nós temos que trabalhar para sobreviver, para comer, né? E nós nos organizamos em nações, em governos, em estados, justamente para que não haja crise nesse sentido, né? Não haja crise nesse sentido. Então, o Criador ordenou que o homem domine, desenvolva e guarde a obra criada, né? Porém, nessa nossa tarefa, né, nós temos falhado e falhado muito. Né? O que tem havido é guerras, o que tem havido é destruição do meio ambiente. Mas a Bíblia diz que, lá em Apocalipse, né, que vai chegar a vez do Senhor, o próprio Criador, destruir aqueles que destroem a terra. Acho que você já ouviu essa passagem na Bíblia, né? Destruir os que destroem a terra, né? Então, é tanto que nas profecias de Apocalipse, os 4 cavaleiros de Apocalipse e o sermão profético de Jesus, né, você vê primeiro ali, os primeiros sinais, os sinais proféticos, são na verdade sinais auto-infligidos pela humanidade, né? Fome, escassez, guerra, violência, perseguição, o crescimento de ideologias e filosofias que trazem destruição, né? O Cavaleiro Branco, né? O sermão profético de Jesus ele chama de falsos profetas, falsos cristos, né? E essas pessoas vão prosperar, né? E essas pessoas só prosperam porque tem um público, né, que pensa como elas, né? Então isso cresce, prospera, isso começa a predominar na humanidade, né? Profeticamente falando. E o Cavaleiro Branco, né, é esse que marcha com essa aparência de vitória, né? Parece que é o modo certo. Esse projeto humano é o modo certo de viver, né? Mas aí vem as consequências disso, né? Fome, escassez, guerra, violência. E por fim, o desdobramento de tudo isso é uma grande mortandade, né? E também os espíritos, as almas indo para o inferno, né? O 4º cavaleiro, né, do Apocalipse. Então, não é coisa muito boa, né? O ser humano seguir seu próprio coração, né? Sua própria índole decaída de Deus, né? Isso traz consequências, precisamos de salvação, né? O ser humano é uma criatura caída de Deus, né? Caída da presença de Deus. 5º ponto, criado para a glorificação de Deus, né? Essa passagem é muito interessante, Atos 17, 26, olha só o que diz, né? Que se nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, né? E nós temos sinais em nós disso, né? Olha só, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, né? Mandou que se espalhassem sobre a terra. Versículo 27. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, né? Deus sempre retardou essa queda do homem, sempre colocou em modo lentidão essa deterioração humana, né? Pela misericórdia, para salvar alguns, né? Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, né? Essa frase aqui está entre aspas na Bíblia, porque é a citação de um poeta cretense, né? Paulo conhecia o Epimênides, né? Um poeta cretense. Epimênides foi aquele que deu início ao Areópago, né? Aquele altar que dizia ao Deus desconhecido, né? Então Paulo conhecia a história de Epimênides, do Areópago, né? E o Deus desconhecido que ele pregava aqui em Atos 17 não era um Deus desconhecido, não era todo e qualquer Deus desconhecido que ele estava falando. Ele estava falando daquele Deus desconhecido da história grega que deu início ao Areópago, né? Então não foi uma pregação chula aquela de Paulo, né? Foi interessante, ele apelou para a história do fundamento do Areópago, né? O Areópago foi fundado em torno daquele altar, o Deus desconhecido, né? Que era um Deus que tinha interferido na história da Grécia, de Atenas, né? E Paulo estava ali séculos depois dizendo que era esse Deus que ele estava pregando ali naquele momento, agora era Jeová dos hebreus, né? E a manifestação máxima na terra, né? Jesus Cristo. Versículo 29. Assim, visto que somos descendência de Deus,
o 28 ainda, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. Né? Olha só. Se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, logo em nós mesmos nós temos os recursos para nos aproximar de Deus. Né? Nós não precisamos de pontos de contato, como uma imagem de ouro, ou de pedra, ou de prata. Né? Você mesmo foi feito à imagem e semelhança de Deus, você mesmo é descendência de Deus, você é semelhante a Ele. A partir de você mesmo, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, pelo próprio Deus, você pode se comunicar com Deus. Né? Você pode falar com Ele. Né? Jesus disse isso, Jesus disse, olha, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então nós podemos adorar a Deus em Espírito e em verdade, né? Não precisamos de pontos de contato ou de uma religião muito complicada, muito complexa, cheia de rituais. Né? O que nós precisamos é adorar a Deus em Espírito e em verdade, né? Ou seja, em sinceridade de vida. Né? Em sinceridade de vida. Essa é a pregação mais eficiente que eu vejo na Bíblia contra a idolatria, né? Contra a variedade de deuses ou contra versões diferentes do Deus da Bíblia. Né? Então nós temos aí uma boa pregação para isso, né? Uma boa dica de evangelismo. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, não precisamos de outras imagens para nos conectar a Deus. Você foi feito em imagem e semelhança de Deus, você mesmo fala com Deus. Amém? Ponto 6. Seu propósito é amar, conhecer e estar em comunhão com seu Criador, bem como cumprir sua divina vontade. Né? Jeremias 9, 23 e 24. Jeremias, Antigo Testamento, Jeremias 9, 23 e 24. Diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me, conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Né? Miqueias 6 e 8, né? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a beneficência e andes humildemente com teu Deus. Né? João 14, 23. João 14, 23 diz o seguinte: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Amém. Romanos 8, 38 e 39. Diz assim: Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então eu não estou querendo aqui parecer um coach, né? Dizer que você é a coisa mais importante para Deus. Né? Mas eu quero dizer que, de fato, da criação, toda essa criação aqui vai ser restaurada ou destruída, né, como a gente viu nas aulas de Apocalipse. Né? E nós podemos notar que Deus tem especial amor para com o ser humano. Né? Para com o ser humano. Então, nada na criação, nenhum poder terreno, nem angelical, pode nos separar do amor de Deus. Porque Deus nos ama é um mistério, eu não sei explicar o que Ele viu em nós, né? Mas Ele tem se importado conosco, apesar de ser grande e nós pequenos. Deus tem nos amado e tem traçado um plano para a nossa salvação. Né? Porém, isso não exclui a justiça de Deus. Né? Misericórdia e justiça estão em plena harmonia em Deus. Né? Ele usa de misericórdia e usa de graça. Mas também vai pesar as ações e julgar cada um segundo a sua obra. Né? E se não houver remissão para o pecador será destruído, né? Junto com os seus pecados. Né? Então isso é uma verdade bíblica também. Né? E o pecado é tão grave, né, em si mesmo, que ele requer uma condenação, né? Requer uma punição. Mas na doutrina do pecado, nas próximas aulas aí para frente, eu acho que é a próxima aula já, a gente fala mais sobre isso. Então, note que o nosso propósito, a nossa essência está em se aproximar cada vez mais de Deus. Né?
Deus não largou o mundo espiritual, né? Esse mundo invisível, né? Do qual nós fazemos parte. Ele não largou isso ao caos, né? Sem leis morais. Assim como há leis de equilíbrio na natureza, há também leis de equilíbrio no mundo espiritual, né? Na moralidade, né? Na ciência do bem e do mal, né? No mundo espiritual. Então, por essas leis é que nós seremos julgados, né? Pela palavra de Deus. Né? Pela palavra de Deus. Esse ponto 7, ó. Ser pessoal e espiritual já é uma definição bem completa, né? Do que é o ser humano. Sétimo ponto, ser pessoal e espiritual, o homem tem capacidade de perceber, conhecer e compreender. Né? Ou seja, nós temos habilidades inerentes em nós. Né? Nós nascemos com isso, com essa capacidade, com esse potencial. Né? Nós temos sentidos, né? Nós temos sentidos, não só os 5 sentidos do corpo, mas tem outros sentidos além do corpo. Né? Ainda que em parte intelectual, experimentalmente, a verdade revelada e tomar suas decisões em matéria religiosa, né? Sem mediação, interferência ou imposição de qualquer poder humano, seja civil ou religioso. Olha só, né? A doutrina do homem aqui sendo resumida, sintetizada aqui na Declaração Batista, na Declaração Doutrinária Batista. Né? Olha, João 17,3, o que é que diz lá? João 17,3 diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Jó 19, 25 e 26, olha só. Jó, Antigo Testamento, 19, 25 e 26. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Né? Verei a Deus. Então nós temos aí corpo, alma e espírito, ou corpo e alma, né? Tem gente que tem várias versões diferentes, né? Já a gente entra nesse assunto, mas tudo se aproximando de Deus aqui, né? Atos 5:29, o que diz lá em Atos 5:29, Novo Testamento, Atos capítulo 5, versículo 29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então nós nascemos com leis naturais impostas sobre nós, leis morais, né? E essas leis morais, elas são delegadas por Deus, né? Não é uma religião, uma sociedade, ou um governo civil, ou um governo, seja qual for o tipo, né? Isso é da natureza humana, não importa o pensamento social dos outros seres humanos. Estão todos debaixo das mesmas leis, né? São leis inerentes, né? São atributos inerentes do ser humano, né? Não dá para mudar a natureza humana, né? Não dá para mudar a natureza humana. Então, é claro que há implicações dessa doutrina, né? E na história isso foi muito importante. Eu quero botar na tela agora para vocês. Talvez uma das coisas que mais chamam a atenção no debate sobre a doutrina do homem é essa definição de corpo, alma e espírito, né? E nessa definição de corpo, alma e espírito, eu vou botar aqui só um resumo, né, sobre as várias possibilidades, né, de como definir isso, né? Olha só. Um resumo sobre as partes que compõem o ser humano. A Bíblia não detalha a formação do homem, se é tricótomo ou dicótomo, né, se é em 3 partes ou se é feito de 2 partes, ou algo diferente. Ou seja, pode ser a opção do leitor, mas não há definição clara de um ensino bíblico, né? Olha só, 1 Tessalonicenses 5:23. O que é que está escrito lá? 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, né? Independente se você tem 3 ou 2 partes. Que todo espírito, alma e corpo, olha aqui, eles citam 3, né? De vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltando aqui para o slide, ó. Mas independente dessa definição, a palavra deixa claro que seremos julgados por atos e intenções, sejam pecados do corpo, do espírito ou alma, todo o conjunto será salvo ou todo o conjunto será condenado. Mateus 10:28, o que está escrito lá em Mateus 10:28? Mateus 10:28 diz assim: não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma, antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno.
né? Então, ou seremos salvos por completo, ou seremos condenados por completo, né? E aí, como eu botei aqui, talvez seja uma didática, né, do escritor bíblico, né, do Espírito Santo também, né, nos mostrando que existem pecados que são cometidos com o corpo, pecados que são cometidos com o espírito, né? Mas não importa qual foi o pecado, né? Todo o corpo será condenado junto com o espírito, todo o espírito será condenado junto com o seu corpo. Não vai haver separação disso, né, no julgamento. Ou é todo salvo ou é todo condenado, né? O homem não vai ser dividido em dois, né? Então é isso. Talvez seja só a questão de didática aqui, né? Para nos ensinar a vigiar mais, né? Vigiar contra os pecados do corpo, vigiar contra os pecados do espírito, da índole, do caráter, né? O apóstolo Paulo ele fazia diferença. Ele dizia: olha, vocês antes, né? Antes de quê? De conhecer Jesus, né? Antes vocês andavam em bebedeiros, glutonarias, né, e outras coisas mais. Ele cita só pecados pesados, né, aquelas coisas que chamam a atenção que a pessoa deixa no momento que aceita Jesus, né. Mas agora, né, depois que aceitou Jesus, ainda é necessário que vocês deixem a inveja, a maledicência, né, a inimizade, a porfia. Ou seja, são coisas mais sutis que passam despercebidas pela nossa vigilância espiritual, né, que passam despercebidas pela vigilância espiritual. Então é isso. Uma definição aí, ó, do significado das palavras, certo? Em português, corpo, alma e espírito, ó, em hebraico, a palavra corpo parece que não tem uma definição clara, mas alma e espírito tem, ó, nefesh, rua, bazar, né? Em grego, corpo é soma, alma é psique, espírito é pneuma, carne é sarx, né? O significado do corpo, homem físico, o significado da alma, a sede da vida, o significado do espírito, contato com Deus. Só funciona com Deus o Espírito e nada mais, né? Seria uma definição aí. O significado de carne é a natureza humana, né? A natureza humana é chamada de carne na Bíblia, né? Então, seria mais ou menos isso aí o debate, né? Seriam só duas partes, né? Ou seriam três partes, né? Ou mais, ou alguma coisa diferente. Eu não sei, eu não vou bater o martelo nisso, né? Mas aí para vocês refletirem um pouco sobre essa composição do ser humano, né? Aí no link aqui, na descrição desse vídeo, você vai ter um link falando sobre a importância da doutrina, um vídeo pequeno de poucos minutos, falando sobre a importância da doutrina, se isso traz resolução para você. Você vai ver que a doutrina do homem, ela é muito importante e traz desdobramentos e resoluções para a nossa vida, né? É uma doutrina, de fato uma grande doutrina bíblica, né? Olha só, ainda nos documentos batistas, só que na parte dos princípios batistas. Um exemplo aqui de aplicação da doutrina do homem, né? Olha só, na parte que fala sobre o indivíduo, né, como princípio batista. O indivíduo tem valor, competência e liberdade. No primeiro ponto, o seu valor. A Bíblia revela que cada ser humano é criado à imagem de Deus, é único, precioso e insubstituível, né? O título da nossa aula de hoje. O homem como indivíduo é distinto de todas as outras pessoas, é unido aos outros no fluxo da vida. O homem é um ser social, né? É um ser social, né? Mas ele é único, né? Ele é único, ele em si nasce com seus próprios atributos humanos. Ele não depende dos outros humanos para ser humano. Pois ninguém vive nem morre por si mesmo, né? Ele tem direitos otorgados por Deus de ser reconhecido e aceito como indivíduo sem distinção de raça, cor, credo ou cultura, de ser parte digna e respeitada da comunidade. Então Deus é aquele ser que nos dá a nossa característica de seres humanos, né? Outras pessoas, ou um governo, ou uma filosofia qualquer, não tem autoridade para negar, né, os seus direitos básicos de ser humano, né? Porque são direitos otorgados por Deus, são inalienáveis, né? Nós vamos ver isso mais na frente. Sua competência, ó, o ser humano já é criado com competências, né? O que lhe traz responsabilidades também, né? O indivíduo é competente, sob a orientação do Espírito Santo, para formular a sua própria resposta à chamada divina ao Evangelho de Cristo. Ou seja, não é feito de modo inconsciente, né? Ele responde de maneira consciente. Ele sabe o que está acontecendo. Talvez não entenda por completo, do lado de lá, o lado de Deus, né? Não compreenda Deus por completo. Mas sabe que Deus está interferindo na sua vida, né? Quando Deus se manifesta através do seu Evangelho. Para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Estreitamente ligada a essa competência está a responsabilidade de procurar a verdade e, encontrando-a, agir conforme essa descoberta. Interessante, ó.
e partilhar a verdade com os outros. Embora não se admita coação no terreno religioso, o cristão não tem a liberdade de ser neutro em questões de consciência e convicção. Olha só, a nossa liberdade é plena, mas é plena em relação aos poderes que nos coagem, os poderes externos que tentam nos coagir, né? E esses poderes sempre vêm da sociedade, né? Vêm da religião, da política ou de qualquer outra estrutura humana, né? Apesar de nós sermos livres nesse sentido, né? Dentro de nós não somos totalmente livres da nossa própria responsabilidade. Inerente à nossa liberdade está a responsabilidade de descobrir a verdade e agir conforme a verdade, né? De rejeitar, né? Ou de aceitar, né? E também é competência humana, né? É competência humana compartilhar a verdade, né? Não está livre de agir, de se posicionar em questões de consciência e convicção, né? Não está livre de dizer o que é certo e o que é errado e de agir conforme isso, né? O ser humano ele tem competências para isso. É uma aplicação da doutrina do homem, né? Sua liberdade é o terceiro ponto. Os batistas, né? Por ser documentos batistas, ele está falando dos batistas, né? Mas eles entendem que isso é para todo ser humano. Os batistas consideram como inalienável. Ou seja, inalienável significa que nem você mesmo pode tirar de você esse direito, né? O Estado não pode lhe tirar o direito, sua família não pode lhe tirar o direito, né? Uma filosofia ou uma sociedade, seja qual for a estrutura, não pode lhe tirar o direito. Satanás não pode lhe tirar o direito. É inalienável, né? Não, é algo que está intrínseco a você, né? Os batistas consideram como inalienável a liberdade de consciência, a plena liberdade de religião de todas as pessoas, não só dos batistas nem dos cristãos, mas de todas as pessoas. O homem é livre para aceitar ou rejeitar a religião, escolher ou mudar sua crença, propagar e ensinar a verdade como a entenda, sempre respeitando direitos e convicções alheios, convidar outras pessoas a participarem nos cultos e outras atividades de sua religião. Continua. Possuir propriedade e qualquer outros bens necessários à propagação da sua fé. Pode ter templo se quiser. Tal liberdade não é privilégio a ser concedido. Olha só. Rejeitado ou meramente tolerado. Nem pelo Estado, nem por qualquer outro grupo religioso. É um direito otorgado por Deus. Cada pessoa é livre perante Deus em todas as questões de consciência e tem o direito de abraçar ou rejeitar a religião, bem como de testemunhar sua fé religiosa respeitando os direitos dos outros. Olha só isso, né? Então, o ser humano é intrinsecamente livre, é um direito divino, né? As outras religiões, instituições, o Estado, seja qualquer outra coisa, tem que, na verdade, garantir esses direitos, né? E não marchar contra esses direitos. Os batistas têm uma história muito ligada a esse problema da liberdade religiosa, a liberdade de expressão, né? Mas é interessante que eu vendo essa história dos batistas, eu vi que nós tem uma herança batista, né? Nós vemos que o mundo ocidental tem uma herança batista, né? Nesse sentido aqui, a liberdade de expressão, né? Como nós chamamos hoje nas constituições aqui do Ocidente, ela é baseada no conceito de liberdade de religião dos batistas, né? É uma herança batista, né? Você vai ver que isso vai muito mais além, está muito mais sintetizado e definido ainda nos documentos batistas. Olha só. A centralidade do indivíduo, ainda em princípios batistas. Esse ideal exige antes que seja dada primordial consideração ao indivíduo na sua liberdade moral, nas suas necessidades urgentes e no seu valor perante Cristo. De consideração primordial na vida e no trabalho de nossas igrejas é o indivíduo com seu valor, suas necessidades, sua liberdade moral, seu potencial perante Cristo, né? Então o nosso alvo são os seres humanos, são os homens, né? E nós devemos trabalhar de acordo para suprir essa necessidade, né? Essa necessidade humana. Foi para isso que Deus chamou a igreja. É uma boa definição de igreja, né? A gente vai também trabalhar a doutrina da igreja, né? É uma grande doutrina bíblica. Uma boa definição de igreja é pecadores que foram redimidos por Cristo para estarem juntos e ajudarem uns aos outros nas suas necessidades, nas suas fraquezas. Aqui e acolá Deus levanta um líder entre eles, né, para ajudar espiritualmente uns aos outros. Isso é uma boa definição de igreja, né?
Então, veja que a comunhão com Deus não é só você e Deus, é você e você e as criaturas de Deus, né? Os seres humanos são criaturas de Deus, né? E a igreja é um projeto de Deus, né? De comunhão, né? De ajuda espiritual. Eu chamo de projeto missionário, né? De Deus. E o alvo é o ser humano, né? Olha só, resoluções aí, ó. Ainda na filosofia da Convenção Batista Brasileira. Essa é uma ideia que os batistas do mundo inteiro guardam. Olha só, o indivíduo no propósito de Deus. Do princípio da responsabilidade individual da criatura humana diante de Deus derivam os demais princípios que balizam a vida do crente batista, né? A. O livre exame da palavra de Deus. B. A liberdade de consciência. C. A responsabilidade pessoal para com a igreja local e outras co-irmãs. D. A responsabilidade civil para com o Estado. E. A separação entre igreja e Estado. Olha só, outra herança, né, batista para o Ocidente. F. O amor que gera conduta e respeito para com o próximo, testemunho e ação no mundo, né? Por isso que os batistas são tão orgulhosos. Eles têm uma história realmente que dá orgulho, né? Então, ainda não terminou, né? Ainda tem mais material dos batistas aqui, nos documentos batistas que historicamente lutaram por esses direitos, né? E se você vê na história do começo do movimento batista, foi isso mesmo, né? Havia a perseguição católica e também até de igrejas ditas reformadas, né? Que perseguiam batistas também, né? Porque elas não eram tão reformadas assim, né? E os batistas apontavam isso e acabavam sendo alvos de perseguição, né? Porque às vezes o clérigo, né? Aquele líder religioso, era um funcionário público do governo, né? E às vezes os costumes, as coisas ainda que eram contrárias à palavra de Deus ainda permaneciam em certas igrejas reformadas. E os batistas apontavam isso, né? Às vezes não eram nem chamados de batistas, né? Só vieram ser chamados de batistas depois, por causa da ênfase no batismo nas águas, né? E isso acabou gerando perseguição, né? E os batistas desenvolveram uma doutrina do homem, né? Uma resposta bíblica que respondesse a essas políticas nefastas, né? Totalitárias, né? Esses movimentos globalistas de expansão, né? Que o mundo inteiro pensa de uma forma só. Então, isso é muito aplicável para os dias de hoje, né? E como é aplicável para os dias de hoje, né? Os batistas realmente fizeram história e lançaram um bom fundamento, né? E apesar do que se pensa, isso não é uma herança da cultura francesa, do iluminismo, não é uma herança da ciência, de cientistas e intelectuais cientistas, não é uma herança de filosofias como o conservadorismo, o liberalismo, o socialismo, o progressismo, seja o que for. É uma herança cristã da palavra de Deus, doutrina do homem. Olha só como a aplicação da doutrina do homem tem peso e importância para os dias de hoje, né? As melhores democracias do mundo, né? Os países mais livres são baseados nisso. Livre expressão, de livre religião, né? Livre religião. O que deve pesar sobre eles é a responsabilidade com a verdade, né? Você é livre para rejeitar ou aceitar, é livre para falar contra, né? E é livre para deixar os outros serem livres para falar contra a sua religião também, né? Isso é uma herança batista, olha só, quem diria, né? Então, você crente batista, como eu disse, deve estar orgulhoso agora, né? Então, não é um orgulho santo, viu? Cuidado para não crescer demais. Mas é um prazer realmente saber estudar a história batista, né? Tem um peso muito importante para as igrejas evangélicas do mundo inteiro, né? Para ensinar muitas igrejas, né? Sobre isso. Olha só essa última parte, né? Eu vou ler para vocês, vai subir aí na tela aí uma síntese aí, né? Por que estão os batistas interessados na liberdade religiosa? Deus criou o homem à sua própria imagem, o dotou dele inalienável direito à liberdade. A lei moral de Deus requer que o homem seja livre para que possa tornar-se responsável. Os batistas creem que todos os homens devem ser livres para seguir sua consciência em matéria de religião e que a autoridade civil ou política não tem o direito de traçar normas para a vida religiosa dos cidadãos. Essa liberdade é mais que tolerância, porque a simples tolerância leva a cogitar sobre quem é que tem o direito de tolerar a outrem. O Estado não tem competência para afirmar ao cidadão em que ponto sua religião está certa ou errada.
Quando os homens procuram controlar as igrejas com objetivos políticos, a vida espiritual das igrejas está ameaçada. E quando a igreja usa o Estado para impor seus créditos, comete violência contra a dignidade da criatura humana proporcionada pelo Criador. Os batistas não buscam essa liberdade só para si. Eles lutam por esse direito para todos os homens. Cada pessoa deve ter o privilégio de professar e propagar sua fé ou descrença fazendo a seu próprio modo, contanto que não interfira na ordem ou na segurança pública ou ainda nos direitos dos outros. E agora aí você vai ver aí as fontes que foram usadas, né? Usei a Bíblia de Estudo Almeida, a Bíblia de Estudo NTLH, a Bíblia de Estudo NVI, os documentos batistas, o Pacto de Comunhão, documentos batistas, você encontra no site da CBB, site da Convenção Batista Brasileira. Você vai lá em documentos batistas, né? Teologia sistemática de Millard Erickson, né? E a esboço de teologia sistemática do Langston, né? Então isso é doutrina bíblica, né? Não só batista, é a doutrina bíblica. Os batistas foram praticamente pioneiros nisso aí, né? Mas é uma doutrina bíblica entre os cristãos, né? Entre os que seguem a Bíblia, a doutrina do homem, né? Isso tem peso, tem desdobramentos e nos chama a ter resoluções na nossa vida, né? Devemos estar vigilantes, né? A liberdade e essas competências do ser humano, o valor do ser humano, são coisas que não são passadas automaticamente, né? Essas ideias não são passadas automaticamente de uma geração para outra. Uma geração deve ensinar à próxima geração esses valores, né? Tem que ser defendidos, vigiados, né? Para não serem solapados, para não serem para que sociedades totalitárias não venham a destruir a consciência das pessoas, né? Para que pensem de uma só maneira e se afastem cada vez mais de Deus, né? Aí está a doutrina do homem, né? Uma doutrina de enorme peso para os cristãos nos dias de hoje. Então, o que você acha, né? Devemos continuar estudando a Bíblia? A Bíblia tem importância e peso não só para a Igreja de Cristo, mas para a história da humanidade, inclusive para a história recente, inclusive para os dias atuais, né? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã, já dizia o evangelista Billy Graham, né? Não precisa ser atualizada. E, como eu disse, né, na aula passada, o lema da nossa sala 1 é a Bíblia para comer, né? Este ano estamos devorando a Bíblia aqui na nossa igreja, né? E passada a pandemia ainda vai se intensificar mais ainda, né? Os estudos bíblicos, né? Os treinamentos de lideranças. Esse ano é um ano de crescimento para a igreja do Senhor, né? E se tem uma coisa boa, consequente de tudo isso, é que a igreja invadiu a internet. E é cada vez mais necessário que trabalhos de qualidade, né, sejam produzidos, né, pela igreja do Senhor e sejam postados. A internet é um mundo de coisas, então nós devemos evangelizar isso dessa forma também, usando essa ferramenta, né? Para isso temos que tomar uma iniciativa, atitude, e temos que confiar que a palavra de Deus surte efeito, né? A palavra de Deus não volta vazia. Então a Bíblia para comer, lembre-se desse lema, né, na sua vida diária. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos, orando, Senhor, e servindo ao Senhor. Obrigado por tudo, Deus. Continua abençoando a nossa igreja, a nossa comunidade São Gonçalo do Amarante, abençoando nossos ouvintes, nossos irmãos que têm se inscrito no canal, que têm nos acompanhado. Meu Deus, Pai Poderoso, edifica a alma dessas pessoas de alimento espiritual, Senhor, e mostra, Senhor, o peso, o valor do Teu Evangelho. Engrandece o Teu nome na sociedade, Senhor, do Brasil. Engrandece o Teu nome, Senhor, através da Tua igreja, Deus. Nos faz cada vez mais, Senhor, próximos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.